da casa, lá com o Roosevelt. E também no dia 27 de julho, no sábado, nós estaremos realizando a nossa primeira festa julina, né? Aqui da Casa da Sopa, aqui da nossa casa, que vai ser realizado lá na ABB. Tá? Então fica aí o convite para que a gente possa estar participando desse encontro, né, com a gente, ter uma participação, um bate-papo lá nessa festinha nossa, no dia 27 de julho. Tá bem? Vera, por favor. Não tem. A não ser que eu só falar do Milanês, que também fez 97 anos. Tá? Bom dia a todos. Que nós possamos, nesse momento, estarmos receptivos para todas as bênçãos que são depositadas nesse lugar, que são preparadas pelos amigos espirituais para nos acolher. Nós sabemos que existem as equipes espirituais designadas para vários trabalhos dentro das casas espíritas e que eles preparam o ambiente, sim. Eles conseguem depositar energias saudáveis para atender a necessidade de cada um de nós. Agora, depende muito de nós mesmos estarmos receptivos para isso. Portanto, é importante que nesse momento a gente procure o mais possível ficar ligado aqui, estar aqui, entendendo o que estamos aqui, o que estamos fazendo. Nós temos uma dificuldade muito grande de vivermos o momento presente. Nós vivemos sempre ou o passado ou o futuro, e o que importa é o presente. Então, é extremamente importante nesse momento que a gente realmente sintonize com toda a equipe espiritual e receba as informações que vêm dos espíritos através das mensagens que chegam e também as energias. Às vezes eles trazem para cada um o medicamento necessário para aliviar o nosso corpo ou a nossa alma. Nós temos o hábito muito grande de, além de nunca estarmos presentes no momento em que estamos vivendo, de estarmos sempre muito preocupados com o que acontece no mundo, ao nosso redor, sem nos darmos conta de que o que acontece ao nosso redor é fruto também dos nossos sentimentos, das nossas atitudes e dos nossos pensamentos. A violência que nós vemos, as corrupções, tudo aquilo que nos assusta, que nos deixa indignados, faz parte, nós fazemos parte, porque parte de nós está naquilo tudo. Nós podemos alimentar de alguma maneira, ou nós alimentamos de alguma maneira tudo isso que está aí. Nós não somos isentos de culpa nenhuma. Mas nós vamos falar, mas os bandidos e os governos corruptos, né? E tudo isso que acontece, eu tenho culpa? Nós temos a ver, não seria a palavra culpa, eu não gosto muito de usar essa palavra culpa, mas nós temos a ver com tudo o que está acontecendo. Por quê? Primeiro, somos deste planeta. Energeticamente nos ligamos no planeta Terra, na energia deste planeta, que é um planeta de expiação e provas. Pelas nossas dificuldades morais, ainda temos que viver neste planeta. Estamos no planeta certo, no momento certo, não como castigo, mas como a oportunidade de podermos estar avançando moralmente, crescendo moralmente. E nós que fomos chamados por Jesus para fazermos parte da doutrina dos Espíritos, temos uma responsabilidade um pouquinho maior, porque à medida que nosso conhecimento aumenta também a nossa responsabilidade. Então, quando nós assistimos às violências, quando nós assistimos tudo isso que gira, que está assolando o planeta inteiro, nós temos que nos voltarmos para nós mesmos e perguntarmos: o que eu estou fazendo para que esta situação planetária se modifique? E nós não fazemos isso. Nós podemos fazer agora um pensamento rápido, se existe algum momento em que nós vemos
reflexão e dizer assim, bom, eu não faço aquele tipo de corrupção, mas e no meu dia a dia, eu sou realmente, porque o corrupto, a corrupção é não se preocupar nem um pouco com o outro. É um dos atos mais fortes do nosso egoísmo. Eu não me preocupo nem um pouco com o outro. E faço aquilo que vai me fazer bem, independente das consequências. Então nós temos que, ao invés de ficarmos nas nossas conversas imaturas, infantis, criando situações para resolver, que não vai resolver se eu não começar a minha modificação, se eu não começar por mim mesmo. Então eu vejo algo que me chama atenção, que me causa uma indignação. Imediatamente nós deveríamos voltarmos para nós mesmos e dizermos, e eu? Na minha vida, na minha situação, como eu me comporto? Eu tenho a preocupação com o outro, as minhas atitudes demonstram que meu coração está sempre amoroso, que eu estou com meu coração em oração. Estar com o coração em oração significa, em tudo que você estiver fazendo, você está fazendo pelo bem, você está fazendo com amor, você está fazendo com respeito, você está fazendo preocupado com o outro, com o ambiente em que você vive. E nós normalmente não fazemos isso. Um exemplo assim que aconteceu esses dias, muito... Porque nós temos que, para podermos estar olhando para nós mesmos, nós temos que estar olhando o tempo inteiro ao nosso redor, não no intuito de criticar, julgar e condenar, mas sim com a intenção de ver, bom, onde eu me encaixo nessa situação. Então, eu estava na lotérica, que é uma coisa que a gente não acha que está tudo certo. Quer ver o que eu vou contar? A gente não vê maldade. E muitas vezes nós fazemos. Eu estava na lotérica, então tem a fila dos idosos, deficientes, mães com crianças no colo e dos normais. Eu estava na do normal, porque embora eu tenha 64 anos, eu acho assim, se eu sou capaz de ficar na noite, ouvindo música, cantando e brincando com os meus amigos até 3h30, 4 horas da manhã, em família ou com amigos, eu não preciso ir na fila dos idosos. Porque eu acho que a fila do idoso é realmente para quem está com alguma debilidade, está realmente enfraquecido. Bom, então estava eu na fila normal. E uma moça com uma criança no colo, assim, a criança desesperada para ir para o chão. Porque aquela criança estava quase ela carregando a mãe, de tão grande que ela era. Mas a mãe com a criança no colo, para justificar a filha. A criança esperneava. E eu prestando atenção. Como se ela achasse isso pouco, a hora que estava chegando na vez dela, então um jovem que estava na fila normal, passou para ela, foi para a fila dela e entregou a criança. Então ela estava ocupando 2 lugares na fila. Aquele primeiro lugar, aquele que chegasse primeiro, ela iria pagar as contas dela. Então veja, são coisas que parecem coisas bobas, mas não são. São atitudes de falta de respeito para com o companheiro. Falta de respeito com o ambiente onde nós vivemos. E essa falta de respeito que cada um de nós vai tendo no ambiente em que vive é que faz com que a gente alimente essa violência toda, essas calamidades todas. Porque tudo isso que nós vemos e nós nos indignamos começa no coração de cada um. Por isso a importância de nos olharmos e tentarmos manter o nosso coração em oração. E aí a gente diz como, que maneira? Nós estamos com alguns hábitos tão enraizados e o nosso egoísmo alimenta tanto isso. A cada dia nós temos uma preocupação tão grande conosco, só, única e exclusivamente, sem pensar no que aquilo vai causar para o planeta, que nós nem percebemos e temos a grande dificuldade de modificarmos. E onde então tem que começar toda essa modificação? Dentro de nós e dentro do nosso lar. Nós sabemos que no lar nós nos encontramos com espíritos que precisamos nos acertar. Claro que existem muitos lares onde os espíritos já estão vivendo completamente o amor. Mas ali é no lar que é a primeira lição, é a primeira escola
escola. E é ali que as coisas têm que começar a se modificar para que haja uma mudança no mundo. De mim, para o meu lar e para o ambiente em que eu vivo. Quando nós, dentro dos nossos lares, gritamos, temos atitudes de animosidade, quando batemos portas, jogamos as coisas no chão, mandamos aqueles companheiros que convivem conosco calarem a boca, nós estamos, com certeza, alimentando todos esses crimes, toda essa psicosfera negativa que existe sobre o planeta Terra e que dificulta muitas vezes, dito pelos próprios espíritos, amigos espirituais, dificulta que eles emitam para nós energias positivas que aliviam a nossa alma. Por isso que nós dissemos no início, vamos ficar prestando atenção aqui. Aqui é um lugar de paz. Cada um que entra aqui, no momento em que está aqui, deveria ter pelo menos o melhor do seu coração para poder manter esse clima amoroso. E esse clima amoroso trazido para dentro da casa espírita pelos amigos espirituais também pode existir dentro do nosso lar, desde que nós façamos o que Jesus pediu: vigiai e orai. A luta interior é muito maior, deveria pelo menos ser muito maior do que qualquer luta que nós vemos na política, na polícia, nas drogas, porque ela é constante. É a luta interior. O dia inteiro eu me vigiando e lá saindo da situação de vítima do mundo, de vítima do governo, de vítima dos bandidos, de vítima. Nossa, não somos vítimas de nada. Estamos onde precisamos estar para aprendermos a amar. Sabe? Essa posição que nós temos de que, ai, que país é esse? Ai, que lugar é esse? O que é isso? Olha o que fizeram comigo. Não fizeram nada além do que aquilo que nós merecíamos e que nós, em algum momento da nossa caminhada, preparamos para nós aquilo. Essa postura nossa de vítima do mundo, de vítima das situações, impede a nossa reforma íntima, impede o conhece-te a ti mesmo. Porque se eu digo assim, vamos voltando no caso da moça, eu fui, né? Vou me preocupar, estava com pressa. Sei lá, o outro, se eu não fizesse, o outro faria. Essa história, o outro faria, o vítima, se eu não fizesse, o outro faria, não deveria existir em nós que estamos frequentando as casas espíritas, sabendo da lei de causa e efeito, sabendo da reencarnação e sabendo que estamos aqui para evoluirmos, para crescermos. Sim, mas tudo isso que a gente tem falado é lindo falando e muito fácil, mas muito difícil no dia a dia. Então nós temos um instrumento poderosíssimo para que nós, é uma alavanca para que a gente tenha coragem de sair da posição de vítima, tenha coragem de sair dessa situação de injustiça, de que está no lugar errado, de que está tudo errado. A oração, o grande instrumento que nós temos, a oração. Além dos grandes espíritos, os espíritos de escola, como Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, André Luiz e outros tantos, Emmanuel, pedirem a oração, para que a gente faça oração, nas reuniões mediúnicas dentro do Grupo Espírita Miramês, que nós temos todas as segundas-feiras, um dos mentores da casa pede constantemente: orem. Orem tudo o que puderem orar. Numa determinada mensagem, a entidade usou assim a palavra jejum de oração, porque ela se diz uma freira, né? Uma das mentoras da casa Miramês. Ela se diz uma freira. E ela disse jejum de oração. O que é o jejum? É aquele esforço, aquele sacrifício, mas feito com amor para se alcançar para algum objetivo nobre. Então nós temos, vejo todos os espíritos, eles dizem a cada instante que nós, na situação própria de um planeta de transição como a Terra, e nesse momento importantíssimo da Terra, em que a Terra está dando o grande salto, nós precisamos de oração. Orem, eles dizem.
vocês não podem abandonar a oração. Quando nós oramos, nós abrimos a nossa alma para Deus. A oração traz um grande vigor, tanto traz uma força que modifica situações, modifica a estrutura da nossa alma. Santa Mônica orou 27 anos por seu filho Santo Agostinho. Depois de 27 anos, ele conseguiu ouvir o chamado de Jesus. É a força da oração. E, lamentavelmente, a grande maioria de nós não tem o hábito de orar. Nós temos tempo para tudo o que não precisa. Nós estamos sugados pela vida materialista. Nós estamos sugados pelo consumismo. Nós precisamos ter, e nós precisamos ter, e nós precisamos ter, e nós não nos temos. Porque no momento em que eu oro, e que eu me religo a Deus, eu estou comigo, eu estou me sentindo como um ser inteiro, como um ser integral, como uma alma imortal, como o Filho de Deus. Nós deveríamos colocar na nossa correria do dia a dia a oração. Termos como escolhermos um dia, não precisa ser no horário que levanta, no horário, mas como nós temos horário bom, aqui hoje em dia nem horário de refeição não tem mais, né, porque precisa trabalhar rápido, mas tudo bem. Vamos dizer ainda que se tem mais tempo para uma refeição do que para uma oração. Deveríamos alimentar a nossa alma com a oração todos os dias. Todos os dias. Outro dia, ouvindo uma palestra de um espiritualista, o Trigueirinho, não sei se vocês já devem ter ouvido falar. Ele diz assim: o que seria do mundo se ninguém durante o dia, se não se pronunciasse, alguém pelo menos, um número de pessoas pronunciasse na terra o Pai Nosso? Olha, a força de um Pai Nosso que você pronunciar, mas com a alma, você ajuda a modificar a estrutura vibratória do planeta Terra. Ele disse bem isso. Ainda bem que existem algumas pessoas que pelo menos durante o dia fazem um Pai Nosso que muda a estrutura. Então nós deveríamos exatamente isso. No meio de todas essas parafernália que nós vivemos, tirarmos um tempo para orarmos, para nos ligarmos com os nossos mentores, para sentir a vibração positiva se sobrepondo à vibração negativa que existe dentro do lar, na nossa alma e no mundo como um todo. E começar, se possível, a oração sozinha, tá? Não precisa ficar dando lição de moral para ninguém. Mas alguém da casa, se uma família inteira já tiver o hábito de orar, olha, vocês estão fazendo a melhor manifestação que deveria ser feita por um país melhor. Não que as exigências, que as reivindicações não tenham que ser feitas. Mas nós precisamos lembrar que até no momento das reivindicações e da manifestação, o coração tem que estar em paz. Uma vez, porque senão você entra na mesma sintonia. Então eu vou combater o ódio, a corrupção, as desigualdades, as injustiças. Mas aí eu já vou com o meu coração cheio de ódio. Eu não estou combatendo nada. Eu estou apenas alimentando uma situação que já está estabelecida. Então, se você tiver o seu coração alimentado pela oração, tudo que você fizer vai ser em nome do amor. Vai ser com as bênçãos de Deus. Vai ser atraindo para a terra as energias positivas, saudáveis, de transformação. Eu ia te falar um negócio, eu disse a respeito, porque às vezes a gente começa a se colocar, quando a gente começa a tentar, porque é muito difícil, tentar seguir um pouquinho o que Jesus falou, que é muito, muito difícil, a gente começa a se sentir meio idiota na frente dos outros. Porque está todo mundo ali tão bravo, todo mundo tão xingando, todo mundo reclamando tanto, todo mundo amaldiçoando. Você fala, mas eu não estou. Eu sou uma idiota, devo estar, assim, não estou.
será que eu agora fiquei um carneirinho? Não. Quando nós queremos seguir Jesus, aí que nós nos tornamos uns leões. Porque aí nós vamos lutar por um mundo melhor, sem carregar no coração o ódio. Sem se igualar ao ódio que a gente normalmente está combatendo. Uma vez lá em São Paulo, num movimento feito dentro de uma escola, que eu estava envolvida, reivindicando o piso salarial dos professores, eu fiquei na dúvida. Foi logo que eu entrei na doutrina e falei, mano, e agora, né? Será que eu estou certa de reivindicar? E eu me lembro até hoje, eu levantei, eu fui ao banheiro, na hora que eu ia escovar os dentes, mas foi uma coisa marcante, veio assim como se alguém dissesse no meu ouvido, justiça sem rancor. Então, tenha o seu coração em oração, faça com amor, não faça por ódio, por pirraça, faça por amor, porque aquilo tem que ser feito para a melhora de todos. Mas para manter esse coração amoroso, para manter esse coração em oração, só se nós adquirirmos o hábito de orar. Todos os dias, pelo menos uma vez por dia, nos colocarmos em determinado lugar, em silêncio, se possível fecharmos os olhos, e dizermos o que o nosso coração está querendo que se diga a Deus nosso Pai, a Jesus o nosso tutor. E para nós que estamos na doutrina dos Espíritos, eles pedem muito que seja feito o Evangelho no lar. Poucos de nós temos o hábito de fazer o Evangelho no lar. Que eles nem dizem, nem exigem, sabendo das nossas limitações, que o Evangelho seja feito diariamente. Eles pedem os Espíritos para que pelo menos uma vez por semana se faça o Evangelho no lar. O ideal seria escolher um horário e um dia em que toda a família pudesse se reunir. Mas não nos preocuparmos se alguém da família não quer participar. Você não vem para o Evangelho? Eu vou fazer Evangelho. Eu tenho que fazer Evangelho? Por que você não vai fazer Evangelho? Não, perdeu o efeito. Chama, convida. Se ninguém quiser, faça você. 10, 15, 20 minutos. Faça uma oração. Nós sabemos também, pelos avisos da espiritualidade amiga, que todo lar que decide fazer o Evangelho é designado uma equipe espiritual. Então eu digo, domingo, 8 horas da noite. Naquele horário, no domingo, além dos familiares, estará ali também uma equipe espiritual para acompanhar. Faça uma oração, lê-se um texto do Evangelho, um comentário rápido e uma oração de encerramento. Aí nós estamos colaborando efetivamente para que o mundo que nós tanto queremos que tenha paz, tenha essa paz. Começando dentro do nosso lar, com aqueles espíritos que nós temos o maior comprometimento de acerto, para que possamos voltar para o pacto espiritual, nos acertando vibratoriamente, amorosamente com aqueles que vieram. Ninguém que vieram conosco, que habitam na mesma casa, na mesma família. Ninguém está junto por acaso. Não existe acaso. Então, se nós não conseguirmos harmonizar o nosso lar, como que nós vamos querer que o mundo tenha harmonia? E buscar harmonia aonde? Em Jesus, no Evangelho de Jesus. Várias pessoas da doutrina falam, que fazem as entrevistas, e orientam, né, os que chegam, contam que depois as pessoas, e dizem, olha, faça o Evangelho no lar, faça oração. Dizem que depois de um tempo as pessoas voltam e dizem, olha, mudou, a minha casa não sei o que aconteceu. Olha, não é que a conta no banco não vai ficar estourada, vai continuar estourada. Mas você vai ter mais calma para resolver. Você vai pensar que talvez você devesse ter gasto menos, que não é todo mundo culpado, que o culpado é você mesmo, que não administrou. Sabe? Aí você vai ver, quando você olhar toda essa violência, ao invés de você ficar assistindo aqueles programas de televisão que instigam mais a violência, você vai entender
que aqueles irmãos que estão provocando tudo isso são irmãos em desequilíbrio muito mais do que nós, e vai orar por eles. O grande instrumento de modificação do nosso interior, da nossa estrutura espiritual e física, e do planeta como um todo, e do nosso lar, é a oração. Joana de Ângeles diz: se queres a paz no mundo, incorpora-a no teu lar, através da oração. Você vai ser mais paciente com os que estão ao seu redor. Você vai permitir que os espíritos amigos façam a limpeza psíquica. É extremamente importante. E, na realidade, a gente sempre, quando vem, tirando a Dona Helena que chega e vai falando assim, a gente sempre fala: vou falar o quê? A Dona Helena pode pegar ela de improviso, que tudo bem, mas normalmente a gente fala assim: que mensagem nós vamos passar? E eu decidi que seria sobre a oração pela insistência que os amigos espirituais que ajudam, que fazem, que são os mentores do Grupo Miramês têm pedido. É difícil a segunda-feira que não venha um amigo espiritual e não peça para que nós oremos. Nós precisamos muito de oração. Nós precisamos nos fortalecer na oração. Nós precisamos, através da oração, criar um escudo de proteção para que todas essas loucuras, esses desaquinos próprios do nosso planeta, nos atinjam, nos desestruture e a gente perca a oportunidade bendita que está tendo de seguir Jesus. A nossa responsabilidade é muito grande conosco mesmo, para um mundo melhor. E para que nós possamos voltar para o mundo espiritual dizendo assim: a minha parte eu fiz. Façamos cada um de nós a nossa parte para um mundo melhor. E tendo como grande instrumento a oração. Então, era essa a mensagem de hoje. E já que estamos falando tanto em oração, antes de irmos para o passe, vamos fazer um Pai Nosso. Mas sabe, fazer o Pai Nosso sentindo e prestando atenção nas palavras, realmente se ligando ao Pai. Porque quando pediram para Jesus, perguntaram para Jesus como orar, ele disse exatamente Pai Nosso. Um Pai Nosso por dia bem feito muda a estrutura íntima nossa, do nosso lar e da nossa casa. E, se possível, o Evangelho no lar. Façam isso. Peguem o Evangelho. Deixem o Evangelho num canto próximo da cama. Leiam antes de dormir um trechinho que seja. Porque nós não temos nem ideia das bênçãos que podem surgir através desse momento. Eu vou me ligar no Pai. Então vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus, nós queremos paz para o mundo, e vamos nos propor, a partir deste momento, trazer a paz para os nossos corações, para os nossos lares, para os nossos ambientes de trabalho, para o nosso ambiente de trabalho, nos ligando a você, Mestre querido, através da oração, e podermos realmente incorporar a paz nos nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, vamos para o sorteio dos livros, então. Número 41. Número 7. Vinte e 8.
5. 49.